Oi pessoal, vou mostrar pra vocês a decoração do nosso bolinho da nossa ceia, acompanha aí. Então vamos lá, gente, olha só, eu vi essa inspiração no Facebook, TikTok, que é uma árvore de Natal, né, que é colocada no bolo e é colocado detalhe de bico por cima, né, e aí eu não sabia como que era feito, e aí usei minha imaginação. Aí eu peguei um papel cartão, né, cortei assim no formato de uma árvore. E aí eu pensei, eu tenho que permeabilizar esse papel, porque se entrar em contato com o bolo, ele vai ficar, né, úmido e de repente vai que esse negócio cai, né, com o peso do chantilly na frente. Aí eu coloquei um plástico e coloquei o nosso fio de fada, esse LEDzinho aí. Tem uns que é bem pequenininho, esse interruptor, tá? Mas o que eu tinha aqui em casa era esse e também as luzes coloridas. Então, eu coloquei esse espaçozinho aí, por quê? Porque eu vou colocar por baixo do bolo, né, depois de decorado, e vou ligar atrás, tá? E aí eu já tô batendo meu chantilly, tô utilizando essa batedeira de mão mesmo, porque era o que eu tinha ali mais prático no momento. E deu super certo, gente, eu usei o chantilly aí mix, tá? Da Amélia. Ó, gente, aqui tá o ponto perfeito, ó. E vamos continuar aqui a nossa decoração, vamos iniciar, né, na verdade. Mas ficou por aqui no meio. Demorou um pouquinho, né? Mas dá certo. Pra provar pra vocês que a gente consegue bater tranquilamente. É só ter um pouquinho de paciência. Gente, olha só o bolinho. Minha mamis que fez. E aí eu vim hoje só decorar. Por quê? Pra vocês terem noção, eu tô decorando até sentado, ó. Porque eu não posso ficar em pé muito tempo, né? Mas aí, ó, perfeito. Camada de chocolate, beijinho, massa branca, beijinho, massa de chocolate. Vai ficar lindas as camadas quando cortar. E bora lá seguindo a decoração. Vou improvisar aqui um lugar pra conseguir apoiar o celular. Gente, chantilly hidratado. Eu tive que procurar um lugar aqui em casa que tivesse silêncio e não tivesse vazamento de som algum. Porque tá difícil, gente, gravar conteúdo hoje, principalmente com as crianças de férias, mas me perdoem, tá? Porque eu encontrei um lugar aqui que eu conseguisse gravar pra vocês. Meu chantilly, gente, já tá bem hidratado. E olha só, esse lote, tanto do chantilly quanto do leite condensado, não estavam legais, né? Então aí eu também improvisei na decoração do bolo, porque eu ia fazer ele todo lisinho. E aí eu vi que não ia dar certo. Então, eu improvisei, mas na frente vocês vão ver com o que. E tô aplicando meu chantilly em todo o bolo. Vou tentar deixar ele o mais reto possível. E essa parte aí é mais tranquila pra mim, porque foi desafiador essa parte de fazer essa arvorezinha com o LED na frente. E acompanha aí essa parte, né, no qual eu tô alisando o bolo. Então, eu gravei esse vídeo, né, dia 24, para nossa ceia de Natal. E eu só tô conseguindo finalizar esse vídeo hoje, para tentar postar para vocês, subir aí pro canal, tá? E aí, hoje tá bem difícil. É marido ouvindo música, é criança na sala assistindo. E aí, por isso essa alteração aí, essa diferença de vozes que eu gravei lá, narrando, e outras partes não, mas vai dar tudo certo. E agora, gente, com esse pincelzinho aí de cerdas, que a gente pincela, né, gema e tal, eu utilizei ele. Por quê? Porque meu chantilly, ele tava um pouco poroso. E aí, eu disse, não, eu vou ter que pintar de dourado e esse efeito vai ficar perfeito. Porque não precisa necessariamente tá tudo 100% lisinho. E ele vai me ajudar. E ficou perfeito, gente. Ficou parecendo aqueles fios de ouro quando eu finalizei, né? E aí eu vou usar esse pozinho aí dourado da Fab. E só tinha essa bebida aí
51 que a minha mãe falou. E eu usei com ela mesmo, tá? Agora sim, borrifando todo o nosso bolo, tanto nas laterais como no topo. Vocês viram que a minha bailarina eu envolvi com plástico filme, né? Pra proteger, pra não ficar suja, na verdade. Essa é uma ótima dica pra você, tá? Pra não se preocupar depois de estar limpando a bailarina. É só tirar esse plástico filme aí. Mas, como não sujou a bailarina, sujou a minha parede toda, minha gente. Mas relevem. Não tem como evitar, né? Mas deu tudo certo, depois eu limpei. E aí, gente, olha só como ficou o efeito do bolo. Uma decoração simples e maravilhosa, né? Se você tem esse pincelzinho aí, é uma mão na roda. Se você não tiver aquelas espátulas. E é bem baratinho esse pincel também. E aí eu tô limpando pra gente já aplicar, né? Essa árvore aí. Olha só as luzinhas. E eu fiquei muito triste, gente, que no final não deu certo. Não ficou como eu queria. Então eu posicionei, né, pra ver a altura, se daria certo. E eu vi que passou em cima. Então eu vou precisar cortar essa basezinha aí pra gente tentar deixar o mais retinho com o topo do bolo. Porque eu vou colocar uma estrelinha. Gente, eu não sei, eu acredito que foi por conta do chantilly, né, que eu coloquei por cima. Algumas inspirações, o chantilly era totalmente branco. E aí as luzes eram brancas, tem aquela amarelinha, né? Essa colorida. E não apareceu, gente. Por incrível que pareça, não mostrou as luzes. E eu fiquei bastante triste, chateada, porque eu tava na intenção de que mostrasse, né? Na mesa da ceia, aquela luz acesa. Então, se você sabe qual o motivo, se realmente foi esse, você coloca aqui nos comentários, tá? E me ajuda, quem sabe da próxima vez eu faça certo. Então aí, gente, olha só. Essa parte foi a mais chata. Vocês não têm noção. Porque eu deixei uma parte do fio, né? Porque esse interruptorzinho eu vou deixar atrás e a árvorezinha bem centralizada na frente. E aí eu tive essa ideia. Dá tranquilo pra passar esse fio por baixo do bolo. Mas pra fazer isso foi bem complicado. Eu não vi nenhum vídeo mostrando como que faz, então eu usei a minha imaginação. No final das contas deu certo, tá? Mas é bem chatinho essa parte aí. Eu não vou nem acelerar o vídeo para que vocês acompanhem como foi para colocar esse fio por baixo. Eu fiz bem calma, porque eu não queria estragar esse rodapé. Né? Fui com bastante calma. Se tiver 2 pessoas para ajudar aí, melhor. Eu tava sozinha no momento, então foi mais difícil ainda, né? Então eu fui girando e colocando. E ele encaixa, gente, super bem embaixo, tá? Se vocês tiverem aí outras ideias, como a gente poderia usar, né? Nesses bolos natalinos, esses LEDs, comenta aqui, tá? Pra gente ter mais inspirações. E aí foi onde eu consegui, né, gente, colocar a árvore na frente. Só que quando eu fui girar a bailarina, eu esqueci que o interruptor tava só apoiado ali. E aí ele saiu do lugar. Vocês não têm noção como foi um perrengue para decorar esse bolo. E aí vocês podem ver que o cakeboard ficou sobrando aí, eu acho que um dedo, e deu certinho para encaixar esse interruptor. Como eu falei para vocês, tem um fio de fada, fio de LED,
que ele é bem pequenininho, fica bem mais sutil no bolo. Eu aconselho vocês comprarem dele, tá? E deu super certo. Aí eu consegui colocar, vim com o pincel só na parte onde deu uma estragadinha no rodapé, e depois eu vim com o borrifador novamente pra cobrir, né, as imperfeições que ficaram, pra não ficar tão visível, tá certo? Mas até aí tudo bem, tudo perfeito até aí. Aí, gente, eu já tingi o chantilly de verde com verde, aquele verde limão, pra dar essa tonalidade aí, tá? Um pouquinho do verde limão e o verde. E aí vou utilizar o bico 20 da Wilton pra fazer o detalhe da árvore na frente, tá certo? Eu hidratei bem com leite condensado. Esse leite condensado meu tava bastante grosso, então eu usei um pouquinho de água também. E agora sim, vamos partir, né, pra decoração. Você vai fazer uma rosetinha invertida, né, finalizando ela pra dentro, tá? Como eu tô fazendo aí. Você gira ela e põe a pontinha pra dentro, como eu tô fazendo, tá vendo? E aí você vai fazer esses detalhes subindo. Se eu não me engano, deram 5 pauzinhos assim, eu acho que chama assim. E aí você vai fazer a mesma coisa novamente. Uma rosetinha invertida. Do outro lado também, para depois a gente preencher no centro, tá certo? E esse acabamento fica perfeito, gente, fica muito lindo. Ia ficar show de bola se essas luzes ficassem acesas como eu queria. Mas eu acredito que se eu usasse o chantilly branco, possivelmente aparecesse mais, tá? Então, vejam aí mais uma vez. Gente, já no finalzinho da decoração, né, eu ia fazer uns detalhes aí em cima no topo, mas eu desisti. Eu fiz somente uns pontinhos com bico perlê em volta do bolo. Eu acendi e, como vocês podem ver, não mostrou como eu queria, né? Fiquei bastante triste. Ele não deu certo, ou deu certo. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e muito obrigado. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma que sirva aí de inspiração para você fazer no próximo ano. Beijo!